passion. You're pulsing through me. The blood is rushing and I am trusting you'll come save me. My knees are feeling weak. Final da Taça de Portugal realizou-se ontem domingo em pleno estádio do Jamor entre o Benfica e o Vitória. De um lado Rui Vitória, do outro lado Pedro Martins. Era uma final que todos os adeptos e amantes do futebol esperavam e, claro, a vitória sorriu para a equipa do Benfica, que teve mais argumentos, não só individualmente como coletivamente. Vou neste vídeo falar de um modo geral sobre as duas equipas, também para não ficar muito longo o vídeo, e depois de falar dos comportamentos das duas equipas, passarei para os comentários e o filme, o desenrolar de tudo o que se passou dentro das quatro linhas. Por parte do Benfica, Rui Vitória escalou na baliza Ederson, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Feiza atuou como pivô mais defensivo, Pizzi à frente, lado direito Sálvio, lado esquerdo Serbi e na frente Jonas e Jiménez. Era um 11 esperado pela equipa do Benfica e de Rui Vitória, sem nenhuma surpresa, com Sálvio na direita, Serbi na esquerda e a continuidade de Jiménez na frente de ataque com o apoio de Jonas. Por parte do Vitória, Pedro Martins colocou em campo Miguel Silva, o guarda-redes do Vitória, Bruno Gaspar na direita, Conan na esquerda, Pedro Henrique e Josué, os centrais da equipa do Vitória, Rafael Miranda e Zongu eram os pivôs defensivos, dupla de pivôs, à frente Hurtado, lado direito para Hernani, lado esquerdo para Rafinha e na frente Marega. Estes foram os 11, tanto do Benfica como do Vitória, e preferi falar primeiro sobre a equipa que venceu a taça, a equipa de Rui Vitória, o Benfica. Falando nos comportamentos de jogo e depois passarei para o Vitória, o Benfica não alterou em nada a sua forma e maneira de jogar. E começando de trás para a frente, começar pela primeira fase de construção, em que vocês que estão já habituados aos meus vídeos, de reparar que o Benfica afastava os dois centrais, Lindelof e Luizão, e depois era Feiza que fazia a linha de 3. De realçar, Pizzi era um elemento muito importante que fazia a ligação da primeira fase para a segunda fase do Benfica. Com esta situação, com Feiza atrás, entre os dois centrais, era Grimaldo e Nelson Semedo que se projetavam, os laterais projetavam-se em sintonia no que diz respeito à primeira fase de construção do Benfica. A bola, quando entrava na segunda fase, vou dar o exemplo do lado direito, era Nelson Semedo que explorava o seu corredor com a sua verticalidade, a sua velocidade, quando depois Sálvio fazia movimentos mais interiores. Sálvio, atuando em posições mais interiores, facilitava depois as subidas de Nelson Semedo. Reparem na estrutura do Benfica, Feiza mais recuado, dando a cobertura ao portador da bola, e depois Pizzi sempre nas entrelinhas à procura de receber bola, não só para dar mudança à bola de corredor, como também pela parte mais central do campo, criar desequilíbrios. Não só Nelson Semedo subia através do seu corredor, havia nuances, e aquilo que o jogo solicitava era depois Sálvio que dava a largura à frente de ataque do Benfica, mais à direita, quando depois Nelson Semedo, neste exemplo, é o portador da bola, Sálvio dá uma linha de passe. Reparar também que Jiménez era um jogador muito móvel. Jiménez descia, saía da sua posição para atrair um jogador do Vitória e também para dar mais uma linha de passe ao portador da bola.
Mais uma vez, no lado direito temos Luizão, Feiza numa parte mais central e depois vai aparecer Pizzi sempre no sentido da procura da bola. Portanto, Pizzi é um elemento muito importante para a organização da equipa de Rui Vitória, e onde a bola caía era onde Pizzi dava sempre o seu apoio. Outro aspecto importante foi a movimentação de Jonas. E o que é que acontecia? Quando o Benfica tinha a bola dentro do meio-campo do Vitória, e por acaso no primeiro golo é uma situação em que Jonas recebe a bola, vira-se e remata, e depois Giménez na recarga faz o golo, mas Jonas saía também muito da posição, exatamente igual como o Giménez, mas Jonas conseguia desequilibrar porque é um jogador mais cerebral. Nesta imagem, reparem nos comportamentos tanto de Sérvi e de Sálvio quando o Jonas sai da posição. Vejam onde está a Sérvi e Sálvio, mesmo no corredor central, muito próximos de Giménez. O que acontece? Acontece que a equipa do Vitória se reúne à volta do portador da bola, mais próximo de Jonas, e é que depois o Benfica, através dos seus corredores laterais, fazia grande diferença. Por isso, Jonas foi sempre um elemento muito importante nesta organização ofensiva do Benfica. E como estava a dizer, não era só Jonas, Giménez também conseguia descer, criando grande instabilidade àquela dupla de pivôs defensivos com Rafael Miranda e Zongu. Acontece que nesta imagem Giménez desce para receber bola, Jonas também sai da posição, ou seja, há ali um espaço vazio na linha defensiva mais do Vitória para contrariar aqueles aspectos mais definidos, e então Giménez ao sair, Jonas também no mesmo enlace a procurar o jogo entre linhas, e depois o Benfica muito bem organizado nos seus corredores, com no lado direito Nelson Semedo e Sálvio, do lado esquerdo com Sérvi e Grimaldo. Aquele exemplo que vos dei do lado direito, na gestão entre Nelson Semedo e Sálvio, os comportamentos do Benfica são exatamente iguais para o lado esquerdo, em que quando Sérvi vinha para movimentos mais interiores, Grimaldo subia no corredor, ou então era Sérvi que dava a largura e Grimaldo ficava mais posicionado atrás, dando uma solução, uma linha de passe. O Benfica, sem bola, defende claramente num 4-4-2, duas linhas de 4 e 2 avançados. Acontece que Sálvio e Sérvi descem dos seus corredores e formam a linha, neste caso com Samaris e Pizzi, porque Feiza lesionou-se e acabou por entrar Samaris. Na frente, aqueles dois homens, Giménez e Jonas, eram os jogadores que defendiam primeiro na equipa do Benfica. Portanto, o Benfica, a forma de jogar não é novidade. O Benfica com bola é um Benfica muito dinâmico, com umas ideias muito claras, um modelo de jogo muito bem definido por Rui Vitória. Por parte do Vitória da cidade de Guimarães, não gostei da primeira parte, houve um domínio maior por parte do Benfica e não gostei dos comportamentos da equipa do Vitória, comportamentos que era raro as investidas dos laterais, à exceção um pouco de Bruno Gaspar, que em termos individuais subia, mas não havia uma dinâmica à volta do meio-campo com os laterais. E Conan do lado esquerdo, acho que não contabilizei as vezes que subiu, porque foram raríssimas. E o Vitória esticava muito o seu jogo à procura da velocidade dos três homens da frente, Hernani, Marega e Rafinha. E então o Vitória não teve uma primeira fase, não tinha na primeira parte, houve uma correção na segunda parte, mas na primeira parte Vitória sempre que recebia a bola ou esticava, ou então era Miguel Silva na reposição de jogo que colocava a bola na frente. Trouxe-vos uma imagem já da segunda parte que vale a pena ressaltar, porque era Rafael Miranda que descia e também fazia uma linha de 3 com Pedro Henrique e Josué, e à frente tínhamos Celis e Zongu no aspecto de receber a bola e dar início para a segunda fase da equipa do Vitória. Então Celis e Zongu iriam sempre bascular no sentido do posicionamento da bola
para receber a bola e iniciar a segunda fase. De realçar que era mesmo Rafael Miranda que descia para dar mais liberdade aos centrais para abrirem e depois os laterais Bruno Gaspar e Conan subirem através dos seus corredores. De realçar, mesmo na primeira parte, as investidas muito pelo lado direito através de Bruno Gaspar, em que nesta imagem é uma iniciativa individual que vai passar por um jogador do Benfica e depois vai tentar ganhar a linha de fundo. Vejam que Bruno Gaspar está no seu corredor completamente aberto, não há nenhum jogador do Vitória, e depois é o Hurtado que faz o acompanhamento a Bruno Gaspar. No centro do terreno, reparem que os dois extremos, Hernani e Rafinha, estão muito juntos, muito perto de Marega. Para quê? Para atacar a zona de finalização. Reparem que há 3 jogadores do Vitória para 2, neste caso é Luizão e Nelson Semedo, para 3 jogadores do Vitória. Era através das investidas individuais de Bruno Gaspar que o Vitória conseguia chegar com grande perigo à área do Benfica. Do outro lado já não acontecia, Conan não subia no terreno, apesar que na segunda parte Pedro Martins não corrigiu, mas alterou alguns comportamentos que fez com que o Vitória se soltasse mais, e muito por culpa de Rafael Miranda, que vem atrás buscar jogo, vai libertar aquele miolo para depois os outros pivôs defensivos, Celis e Zongu, pegassem no jogo. E quando o Rafael Miranda descia e ficava no meio dos centrais, o que acontecia era quando os laterais se soltavam. E na primeira parte não houve esse comportamento. No meio, a equipa do Vitória, claramente com 2 pivôs defensivos, Zongu e Rafael Miranda, e depois aqui é num lance sem bola, em que depois não só Rafinha como Hernani estão num processo defensivo. Quis-vos mostrar mais depois da parte central, porque eu já falei sobre os corredores, e era Zongu, Rafael Miranda e Hurtado mais na frente. Houve uma mudança na segunda parte neste triângulo do meio campo, em que na minha ótica Zongu não foi acrescentar nada para o vértice desse triângulo. Celis acaba por entrar, Celis vai jogar ao lado de Rafael Miranda, e depois Zongu era o homem mais avançado, aquele homem que estava a fazer o papel de Hurtado. Portanto, o Vitória muito fixo naquele corredor central, e o Vitória nos corredores laterais, apenas Bruno Gaspar fazia as investidas pelo corredor do lado direito. Como é que funcionava? O Vitória funcionava muito com um jogo mais direto e utilizava a velocidade de Rafinha e de Hernani. Reparem nesta imagem o espaçamento que existe dos 3 homens da frente para o último, ou seja, ou então neste caso o primeiro homem perto do meio campo do Vitória. Este é um lance em que nesse espaço temos 5 jogadores do Benfica para nenhum do Vitória, e realmente o Vitória esticava demasiado o seu jogo para as investidas de Rafinha, Hernani e Marega, como vocês podem ver na imagem. Um lance de puro contra-ataque, Nelson Semedo está batido, está atrás, vai correr atrás do prejuízo, e depois Rafinha vai para a zona de cruzamento, ou seja, vai aproveitar ao máximo, reduzir o espaço no primeiro terço do Benfica, para depois fazer o cruzamento para a finalização. Reparem que Luizão, Grimaldo e Lindelof estão a recuar para bater depois Marega e Hernani, e Luizão vai tentar impedir também o cruzamento de Rafinha. Ou seja, o Vitória investia muito no jogo para a velocidade dos 3 jogadores mais à frente, mas o Benfica sempre conseguiu controlar essas investidas. O Vitória também defendia, e agora no jogo sem bola, em 4-4-2, 2 linhas de 4 mais 2 na frente, em que depois era Rafinha e Hernani que desciam e juntavam-se à linha de Rafael Miranda e Zongu, e depois na frente, nesta imagem, ainda temos Hurtado, que está a fazer companhia a Marega, que eram os primeiros homens também a defenderem da equipa do Vitória. Portanto, falei sobre as 2 equipas, sobre o Benfica, sobre o Vitória, na primeira fase de construção, no corredor central,
nos corredores laterais. O que é que o Vitória fez na primeira parte em relação à segunda? Soltar os laterais na segunda parte, quando o Rafael Miranda vinha cá atrás e colava-se aos centrais, fazendo a linha de 3. E depois, pelo lado do Benfica, corredores laterais com os mesmos comportamentos, lado direito e lado esquerdo, corredor central com a importância de Pizzi e Jonas, e no fundo um bom jogo que o Benfica acaba por ganhar por 2-1. De realçar que o Benfica começou com uma lesão grave, fez a sai depois de um carrinho, um choque com um jogador do Vitória, entra Samaris, e depois aos 47 minutos Hurtado também sai lesionado para a entrada de Celis. Aos 47 minutos, depois do intervalo na segunda parte, há o golo de Jiménez. É uma jogada em que Jonas sai da sua posição, consegue rodar, consegue rematar. Miguel Silva faz uma defesa para a frente e depois Jiménez consegue na recarga picar a bola com grande qualidade e faz o primeiro golo do Benfica. 5 minutos depois, portanto o Benfica já estava a ganhar por 1-0, e 5 minutos depois Sálvio faz o segundo golo do Benfica através de um cruzamento de Nelson Semedo. Mais uma vez Jonas sai da posição, consegue servir através de um passe para a direita para Nelson Semedo. O lateral direito do Benfica cruza e Sálvio, num golpe de cabeça, faz o segundo golo do Benfica. Aos 56 minutos sai Conan, o lateral esquerdo, e entra Teixeira. Rafinha vai para a lateral esquerda da defesa do Vitória, e depois Marega vai também para o lado esquerdo, atuando à frente de Rafinha, em que Teixeira fica o homem mais avançado do Vitória. O Vitória conseguia ter um pouco mais bola, conseguia espreitar sempre contra-ataques, mas também em alguns ataques, poucos ataques continuados, porque Rafinha também é um jogador muito ofensivo. Aos 62 minutos sai Hernani e entra Sturgeon, mais um extremo. Sturgeon fica no lado esquerdo e depois Marega vai passar para o lado direito. Na frente, o Teixeira, o jogador mais avançado do Vitória. Alguns casos, Jonas consegue cabecear à barra num cruzamento de Grimaldo. Aos 75 minutos, Rafinha, numa jogada individual, passa com grande facilidade sobre Nelson Semedo, faz um cruzamento e depois Samaris faz um corte impressionante em que Teixeira estava pronto para fazer o gol de Vitória. E aos 77 minutos, através de uma bola parada, é um canto, se não me engano o canto é marcado por Rafinha, e depois Zongu, numa zona em que o Benfica faz muito mal a marcação zonal, Zongu aparece, cabeceia e reduz o marcador para 2-1, continuava a favor do Benfica. Aos 81 minutos sai Serbi e entra Rafa. Rui Vitória tentou dar mais frescura, mais velocidade ao ataque do Benfica. Aos 89 vai ser Jonas, entra Filipe Augusto também para controlar mais o miolo, o meio campo, o corredor central. E depois uma jogada claramente aos 92 minutos em que Jiménez, que não tem ninguém na baliza, Miguel Silva não estava na baliza, estava completamente sozinho, vai rematar por cima. Foi um grande jogo, foi uma grande final, duas grandes equipas. Vitória este ano foi um ano formidável, conseguiu superar todos os seus objetivos, faz um campeonato de Liga NOS surpreendente pela positiva e é finalista da Taça de Portugal. Por sua vez, o Benfica, campeão nacional, tetracampeão de Portugal, e faz a dobradinha vencendo a Taça de Portugal. Foi um bom espetáculo para os amantes deste desporto do futebol e espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. Não, vocês sabem que eu não gosto de falar sobre arbitragens, não falo sobre arbitragens, só uma referência. Houve o lance do vídeo-árbitro num suposto penalti em que Josué, acho que é Josué, a bola vai ao braço, e eu reparei que desde que o árbitro apitou para parar o jogo e ouvir através do seu auscultador, até à decisão
passaram 10 segundos. Por isso, vídeo árbitro, na minha opinião, é bem-vindo, não para muito o jogo. O árbitro parou aos 55 minutos e 45 segundos e depois o jogo recomeça aos 55 minutos e 55 segundos. 10 segundos só para avaliar uma situação de penalti ou não. Eu não vou dizer se é penalti ou não, não dou a minha opinião. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta análise às duas equipas da final da Taça de Portugal. Peço-vos um grande like se vocês gostarem do vídeo e aqui em baixo botãozinho vermelho para subscrever o canal Joga Simples e fiquem atentos a todas as novidades que se passam no futebol português e não só, também futebol brasileiro. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.